Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 183 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Contas na Hora está no seu mês de anos, 4 anos de existência. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Hoje vamos estrear a rubrica Por Dentro da OCPCA, uma rubrica que nos permite conhecer melhor a nossa ordem, os membros dos órgãos sociais, seu papel, seus projetos, seus desafios e onde os membros em breve poderão enviar perguntas para os grupos do WhatsApp da ordem para melhor entender situações que os inquietem, que tenham a ver com as áreas de cada responsável da OCPCA convidada para esta rubrica. O nosso convidado é o Dr. Jorge Catulo, é o presidente do Conselho Técnico de Auditoria da OCPCA e é nesta qualidade que é convidado a esta rubrica Por Dentro da OCPCA. O nosso convidado também é partner da Deloitte, responsável pela área de auditoria do setor não financeiro em Angola, Cabo Verde e Portugal. Dr. Jorge Catulo, muito bom dia e seja muito bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos. É com muito prazer que estou novamente, já há cerca de eu acho que vai fazer 2 anos e meio ou 3 anos que também já estive numa ação e tenho muito gosto em estar nas contas da Ordem. Nós é que agradecemos por aceitar o nosso convite. É uma honra contar com a sua presença nesta edição do Contas na Hora. A primeira questão é sobre o Conselho Técnico de Auditoria da OCPCA, órgão da Ordem que o preside, mas afinal, o que é este órgão? Qual o seu papel? Quando surge e quem foram os seus antecessores e qual a sua equipa atual? O Conselho Técnico de Auditoria, em qualquer ordem, nenhuma ordem que inclua, neste caso, e a nossa ordem inclui a parte dos contabilistas e dos peritos contabilistas e que versa sobre matérias de contabilidade e sobre matérias também de auditoria e de revisão.
Conselho Técnico de Auditoria, por natureza, é um órgão que deve estar sempre presente como um membro de uma ordem desta natureza, com o objetivo de, essencialmente, de emanar normas, proceder à análise de algumas questões, tentar verificar algumas coisas que possam existir na nossa profissão, e nomeadamente na parte dos peritos contabilistas e da auditoria, para poder ajudar a todos os profissionais deste setor. Relativamente a este Conselho, já existe desde a constituição da Ordem, desde a primeira fase em que ela se constituiu, já é o 3º mandato. O primeiro mandato eu também tive presente, era vice-presidente e o presidente era o Dr. Luís Neves. No segundo mandato, este conselho foi presidido pelo Dr. Carlos Pinho e eu no segundo mandato estava no Conselho Disciplinar. E neste mandato, e isso também foi um dos pedidos, e tendo em consideração também que havia esta vaga, e sentindo-me eu muito naturalmente, e dado que eu já faço auditoria há cerca de 32 anos, e é esta a minha profissão, e penso que é aqui que eu posso aportar também maior valor, solicitei também, a quando da formação dos quadros para esta lista e para as eleições para a Ordem, que gostaria de voltar para o Conselho Técnico de Auditoria, que era o sítio onde naturalmente me sinto melhor. E deram-me a honra de poder estar a presidir este Conselho Técnico, que conta também com um membro que já vinha do anterior Conselho Técnico de Auditoria, que é a doutora Fátima Faro. Depois temos o Dr. Agostinho Filipe, o Dr. Ari Brandão, o Dr. Diogo Carvalho, o Dr. Fernando Miranda e o Dr. Pedro Costa. Portanto, estes são os membros que fazem parte do atual elenco do Conselho Técnico de Auditoria. Deixe-me dizer-lhe que, com muito agrado, e isto é uma das coisas que normalmente, e que pode não acontecer, porque as pessoas estão muitas vezes muito ocupadas, as eleições ocorrerem no final de março, e estamos a fazer com uma periodicidade mensal uma reunião do Conselho Técnico de Auditoria para versar diversos temas, e já fizemos 3 reuniões e com um nível de presenças com todos os vogais muito, mas muito apreciável. Quase toda a gente esteve presente e com muita participação, o que me leva a mim a ficar bastante agradado, pelo menos com este desenrolar e o desenvolvimento que está a haver e o interesse que está a haver por parte deste grupo. E, de uma forma geral, isto só demonstra também o interesse que estas pessoas tenham na profissão. Resta-me também dizer, relativamente a este Conselho Técnico de Auditoria, que não só deverá ser composto em termos efetivos por estes membros, porque nós queremos alargar a presença de quase todos os peritos, caso eles entendam, para poderem ajudar em diversas matérias. Este é o 3º mandato. Olhando para o papel deste órgão e para a auditoria no país, quais os desafios do Conselho Técnico de Auditoria da OCPCA para os próximos 3 anos? Dr. Jorge, eu acho que todos os auditores estão ansiosos por ouvir esta resposta, porque quase ou nada se ouve sobre a auditoria. Mas devia-se ouvir, Cristina, porque é muito importante. Sim. O papel do auditor cada vez mais é mais importante e vê-se pelas notícias e por aquilo que é, e quem está atento a tudo o que é a verificação e a análise financeira das diversas entidades, vê que o auditor tem um papel muito importante. Aquilo que nós temos delineado neste momento, e não quer dizer que seja apenas isto, porque isto tem que ser uma coisa dinâmica, embora tenhamos estas linhas, podemos realizar muito mais, e isto dependendo daquilo que possam vir a ser ou desafios que venham a ser lançados por outros peritos, contabilistas e outros auditores que possam vir também a implementar em termos de ideias. E deixe-me só dizer as linhas que eu a seguir irei apresentar como aquilo que seriam as primeiras linhas ou as linhas mestre deste mandato. Algumas delas foram delineadas por mim e até apresentadas aos nossos colegas a quando da nossa primeira reunião. E, decorrente da própria reunião que tivemos, surgiram mais uma ou outra ideia. Portanto, isto quer dizer que, também com a participação de outros peritos, aquilo que nós queremos e também de obtermos algum feedback e de alguma linha aberta, que é outro dos pontos que nós queremos falar daqui a pouco, poderão dar origem a outros pontos e outras linhas de trabalho também para o Conselho Técnico de Auditoria. Ou seja, nós não queremos ser um conselho e um grupo fechado, queremos ser um grupo aberto e aberto a todos os peritos que esteja aqui para ajudar efetivamente os profissionais deste setor.
Assim, as linhas mestres que nós temos para o nosso plano. Elaborar projetos de normas técnicas, exemplo, modelos de relatórios para os diversos trabalhos, para cartas de representação geral, recomendações técnicas face ao enquadramento económico que existe em Angola e que possa vir a ocorrer para algum setor ou vários setores e que possam também alertar os peritos para determinados temas. Contactos com reguladores, nomeadamente com CMC, BNA, entre outros, para podermos também ajudar, porque estes reguladores precisam de uma entidade que faça a revisão das contas e auditoria das contas das entidades que são por ele supervisionadas e, como tal, é nossa competência e nosso papel estar também de ligação e ter uma ligação muito direta com os reguladores, por forma a servir também os interesses que eles pretendam vir a ter. E isto para definição do âmbito em trabalhos que existe a supervisão dessas entidades, responsabilidades que possam existir por parte do perito e modelos de relatório também, que é outra coisa muito importante, modelos de relatório para essas entidades que são supervisionadas por esses reguladores. Divulgação das normas técnicas de auditoria, das ISAs, que elas, se qualquer um quiser entrar e as pessoas dizem como é que eu posso ter acesso às ISAs, basta ir ao site da Ordem, embora esteja ali um pequeno lapso, porque existe com o nome de FRS, quando deveria estar normas internacionais de auditoria. E também aquilo que nós pretendemos fazer é para algumas daquelas normas e que existam alguns esclarecimentos e que nós vejamos que possam ser de maior interesse para os profissionais e para os peritos contabilistas em Angola, proceder à sua divulgação através do canal adequado, que deve ser através do site da Ordem. Outro tema também que nós temos como uma linha importante, que é colaborar com o Conselho Técnico de Contabilidade, e neste caso sob a aplicação do normativo contabilístico em Angola, e ter uma presença ativa no Conselho Nacional de Normalização Contabilística em Angola. É um órgão que depois poderemos falar se calhar mais à frente, mas este também é um ponto que nós gostaríamos de estar bem presentes e bem por dentro para poder ajudar e melhorar, porque como peritos somos pessoas que somos também bastante conhecedores de tudo o que seja a prática contabilística e tudo o que seja as normas de contabilidade e como tal também podemos aportar qualquer coisa sobre este tema. Um outro ponto que nós queremos fazer também, e já estamos, e isto é uma das áreas que nós já estamos a fazer, até pegando num modelo anterior que tinha preparado e que estava ali um pouco pendurado e que é de muito relevo e importante, que é dar já o passo para termos em conjunto com o Conselho Disciplinar e com o Conselho Técnico de Contabilidade, ver se existe uma proposta conjunta destes conselhos para o Conselho Diretivo da Ordem, para o regulamento de controle de qualidade. E isto é muito relevante, porque o desenvolvimento da prática, tanto dos contabilistas como dos peritos contabilistas e a melhoria da sua qualidade, porque é também muito relevante, não poderá nunca melhorar e poderá dar uns passos de gigante com a implementação do regulamento de controle de qualidade, que é um dos temas que tem vindo ao longo destes últimos mandatos da OCPCA a ser posto de lado. Mas é algo que é muito importante e que deverá ser um desafio do Conselho Diretivo, pelo menos do nosso vai ser, e nós iremos fazer toda a força para que isto possa vir a ser implementado com brevidade. Outro dos temas que também queremos fazer, que é criar, e dentro daquilo que também foi o preâmbulo da minha intervenção, que é criar um canal de relacionamento com os peritos contabilistas da OCPCA, para recolher preocupações, endereçar respostas, perceber também quais é que são os temas que são mais críticos para eles, para poder também, com base nisso, desenvolvermos normas técnicas que possam ser divulgadas e que possam ajudar a prática dos peritos contabilistas. Estas são, para já, as linhas que nós delineamos para este Conselho. Mas dependendo daquilo que possa ser a intervenção e com esta abertura deste canal de relacionamento, que já estamos a entrar em linha de conversa também com os técnicos da área informática da OCPCA, para nos poderem ajudar a desenvolver este canal, aquilo que nós queremos é começar a recolher também alguns inputs, algumas preocupações dos peritos contabilistas em geral e também outras linhas de abordagem que achem que possa ser interessante como Conselho Técnico de Auditoria
podermos versar, para podermos também ajudar com isto. Quais as principais preocupações dos profissionais da auditoria e de que forma seu conselho pode ajudar? Já mencionou aqui este canal que vai ser criado. Já agora, se algum membro quiser colocar preocupações ao seu conselho, como deve fazer? Quando vocês tiverem esta situação que está a ser preparada, vai ser bem mais fácil. Mas como é que vai funcionar isso? Nós queremos que isto, primeiro, que seja criado uma caixa na ordem para ser direcionada para o Conselho Técnico de Auditoria, em que todos os peritos contabilistas podem interagir com o Conselho Técnico de Auditoria, de forma a que nós possamos dar resposta às questões que eles têm. E naquelas situações, portanto, darmos respostas ou desenvolvermos materiais, normas para o fazermos. Entretanto, caso não seja possível, e até lá, e que nós queremos que isto seja feito porque pensamos que isto possa ser feito com alguma brevidade e que não é assim tão difícil, aquilo que podem fazer é mandarem para o Serviço Administrativo da Ordem, nomeadamente para a doutora Josefa, mandarem qualquer pedido ou qualquer questão que tenham e que possa vir a ser direcionada para o Conselho Técnico de Auditoria para nós respondermos aos temas. Ou que uma das coisas que nós também queremos fazer, porque muitas das respostas já podem existir em determinados manuais, dizer também às pessoas onde é que as matérias se encontram para que as pessoas possam ler e possam estudar os temas. Porque este também é outro tema, Cristina, que podíamos deixar e de evitar, que é, eu percebo que as pessoas precisem todas de muito apoio, mas deve-se também, e sob forma até para evitar que exista uma perca de tempo, e neste caso, em vez do Conselho Técnico, também todos nós somos muito ocupados e que também temos as nossas profissões e, como é óbvio, devemos tratar de temas importantes e não estar a estudar pelos outros. As pessoas, quando tiverem as suas dúvidas, uma das coisas que nós iremos fazer, a não ser que sejam temas de veras complexos, que requeiram uma apreciação e que um estudo mais aprofundado, porque as normas não têm resposta. Aquilo que nós iremos sempre dar como resposta é dizer onde é que se encontra a resposta para as pessoas poderem estudar. Porque pensamos também que é desta forma que é a melhor forma, porque as pessoas aqui nisto e nestas matérias devem estudar um pouco e perceber, porque não é com uma resposta e executarem, porque quando se olha para uma determinada norma e quando se tem uma determinada dúvida, não é com uma resposta de uma linha ou duas linhas que se responde a essa questão. Muitas vezes a resposta está em determinada norma e implica a leitura daquela norma por inteiro para perceber todo o enquadramento. Porque a resposta muitas vezes está lá. E as pessoas têm que habituar-se a estudar também os temas. E não pensar que aparece alguém e que em 30 segundos lhe dá a resposta e que está resolvido, não é? E nós devemos ser didáticos e tentar ensinar as pessoas que as pessoas têm que aprender e saber exatamente também onde é que podem aprender mais, como é que devem consultar as coisas e os temas e para próximas dúvidas que possam vir a ter. E assim podem evoluir, porque senão vão estar sempre, constantemente a perguntar as coisas aos outros e não estão a conseguir fazer o trabalho deles. Há umas pessoas que estão sempre a perguntar. É o problema de não fazerem as cábulas também, né? Fazendo cábula obriga a estudar. E aquilo que nós viremos ser didáticos é essencialmente dizer, se forem à norma tal que se encontra tal, leiam e vejam porque está lá a resposta. Eu digo sempre, as pessoas têm a paciência de nos explicar, seja o que for, não estão sempre disponíveis para nós. Então, quando estamos perto delas, todo cuidado é pouco. Precisamos de fazer apontamentos para quando não estiverem por perto, nós conseguirmos nos orientar tranquilamente e não ficar 100% dependente. Muito bem. Jorge, o tema das normas internacionais do CNCA, que já mudou de liderança, mas temem começar a operar. É preocupante quais as consequências de o país não ter este órgão funcional, quer no setor público, quer no setor privado. Este órgão é muito importante e termos normas de contabilidade atualizadas é algo muito relevante até para o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, o desenvolvimento da informação financeira que as empresas têm de prestar, de todos os stakeholders e como gerador também de eficiência, porque as normas contabilísticas que estão em vigor em Angola são normas que já têm muitos anos, tirando o setor financeiro. Porque o setor financeiro, de uma forma simples que o BNA fez, foi pedir a todas as instituições financeiras que adotassem as IFRS.
e nesse caso concreto ficou totalmente resolvido. Portanto, o normativo contabilístico que existe para o setor financeiro já é os IFRS. Para o outro setor não financeiro temos o PGC, que já está, que é muito e precisa de muita atualização, até porque está bastante desatualizado face às normas internacionais de contabilidade, nomeadamente os IFRS. E este órgão, o Conselho Nacional de Normalização Contabilística, que foi implementado em 2019, e tem estado também parado, e porque o anterior presidente também achava que deveria ter um conjunto de condições, que eu acho que é importante termos um conjunto de condições. Penso que até pegando para este tipo de situações e que nós temos, nomeadamente para a facilidade que nós podemos ter neste momento de gerar algumas reuniões e até de forma remota, porque acho que aprendemos todos a trabalhar nessa base nos últimos anos. Podia-se começar dentro desse conselho a dar já os primeiros passos e começares a desenvolver algo neste sentido. E aqui, aquilo que tem que haver da parte da OCPCA, e tal como eu disse, é importante, e do Conselho Técnico de Auditoria, vai haver todo o apoio para este Conselho e gostaríamos de fazer parte também dele, nomear pelo menos alguém para poder fazer parte dele, poder apoiar também naquilo que é o desenvolvimento do normativo contabilístico em Angola. Poderia seguir-se de uma forma muito simples, que era fazer o mesmo que o BNA fez, que era fazer a adoção dos IFRS. Contudo, para tudo o que é o setor não financeiro pode ser perigoso, porque Angola tem algumas especificidades e muitos dos países adotaram-no na íntegra, outros fizeram-no com algumas adaptações para algumas normas que achem que poderão não ser muito aplicáveis àquilo que é o estado económico de um determinado país e também ao desenvolvimento económico de um país, e até atendendo a algumas particularidades de um país, nomeadamente Angola. Mas, de uma forma geral, as IFRS e as normas internacionais de contabilidade são a base e devem ser a base da aplicação e depois, sim, tentar-se identificar o que é que poderá haver de normas específicas para Angola. Mas, contudo, Cristina, e acho que é muito importante, e até pela questão do desenvolvimento, porque tendo normativos tão dissonantes daquilo que são, em algumas normas, daquilo que são as normas internacionais de contabilidade e IFRS, podem gerar até várias empresas que têm que apresentar contas com dois referenciais distintos. Têm que apresentar contas para PGC, porque assim é requerido até pela própria AGT, e depois, porque essas empresas e muitas empresas já são subsidiárias de outras empresas estrangeiras, ou são empresas que pretendem, deste enquadramento que nós temos, de poder abrir o seu capital em termos da Bolsa, vão ter que, de certeza, que apresentar contas em IFRS. E isso gera ineficiência, que é termos uma empresa que está a apresentar contas em diversos padrões, com diversos referenciais contabilísticos, porque obriga a mais trabalho em termos de sistemas de informação e mais complexidade. E tudo isto são custos acrescidos. Daí ser um tema que se deveria olhar com muita celeridade, porque urge atacar este tema e começar a atualizar as normas de contabilidade em Angola. Jorge, que setor podia já aderir? Assim, muito rapidamente. O setor financeiro já está. Um segundo setor, qual seria? O setor petrolífero, muito dele já o utiliza. E poderia-se começar já a utilizar a parte do setor petrolífero. Mas, de uma forma geral, eu penso que tudo o resto deveria seguir as mesmas linhas. Isto, dizemos um chavão de podes utilizar já e aplica-se integralmente os IFRS. Temos de ter cuidado porque podem haver algumas adaptações até atendendo a algumas particularidades do país. E daí ser importante. E depois também é muito importante outra coisa, Cristina, que é ir existindo a pouco e pouco também as conversas, como é óbvio, com a própria AGT, porque a alteração de um referencial destes para um IFRS pode trazer muitas alterações e, como tal, estando a parte declarativa das empresas amarradas a um PGC, tudo isto terá que ser articulado e começar a ser falado desde já com a própria AGT para criar um enquadramento neste sentido. Tem que se começar a falar nisso, porque haverá muitas alterações. Muitas alterações, porque isto implica o desenvolvimento e a aproximação de Angola com tudo o que são referenciais contabilísticos no resto do mundo.
porque se nós formos ver, quase todos os países do mundo já estão a adaptar ou estão muito perto das IFRS, e é um sinal que não demonstra um grande desenvolvimento termos um gap e uma diferença tão grande neste sentido. É perito contabilista, certificado pela OCPCA, frequentou o curso de atualização e outras formações da Ordem. Quais os benefícios destas formações e o que dizer aos mais jovens que reclamam que a Ordem só quer o seu dinheiro quando publicita as formações para os qualificar? Muito bem. Cristina, eu efetivamente sou perito, sou também revisor oficial de contas aqui em Angola, já tenho 32 anos de experiência. Esta é a minha profissão, que a faço todos os dias, portanto sigo-a naturalmente e executo dia a dia. É óbvio que fiz o curso de atualização, já dei também cursos para a própria Ordem. Numa primeira fase, a formação é muito relevante para os jovens e é muito importante que acedam, até porque ter formações dadas por técnicos, são técnicos que vêm com a parte prática e que muitas vezes a prática da auditoria, e isto é uma das coisas que é real, é bem distinta na prática daquilo que se aprende nas universidades. E estes cursos de atualização e a formação que é dada na Ordem versam essencialmente sobre práticas e assuntos e a metodologia e temas que são de aplicação para os peritos e para os contabilistas. Mas, contudo, aquilo que é, para mim, que eu digo que é a maior fonte de treino para qualquer jovem é on job, que é no trabalho. Que essa, efetivamente, deve-se ter cursos de atualização, mas no terreno é o sítio onde se, efetivamente, se consegue ganhar mais experiência e ganhar muita prática nesta função. Mas há um tema muito importante que é: devemos, e isso só também é conseguido se tivermos alguém que conheça a metodologia e as normas técnicas da auditoria e que efetivamente consiga ensinar, por forma a que as pessoas façam e executem a sua profissão, tendo em linha tudo aquilo que são as normas de auditoria que estão em vigor. E neste caso, e também dado que estamos a falar de normativa internacional, deixo de dizer, Cristina, que a OCPCA já tem normas técnicas de auditoria. E a primeira norma técnica que tem é que é de aplicação obrigatória em Angola para os peritos contabilísticos a utilização das normas internacionais de auditoria, que são as vulgas ISAs, e que estão no site da Ordem e traduzidas para português, que todos os peritos já têm, porque essa é a primeira recomendação e a primeira norma técnica para os peritos que existe, é que os peritos devem guiar-se com as normas internacionais de auditoria. Portanto, ela já é de aplicação obrigatória para os peritos contabilistas em Angola. E isto é o meu alerta, que os peritos têm que saber utilizar, têm que ir ao site da Ordem, onde está, não é onde está lá escrito IFRS, por engano, devia lá estar normas internacionais de auditoria, cliquem naquele botão e conseguem aceder a todo o normativo de contabilidade. Relativamente aos relatórios, que também existem modelos de relatórios, também existe já, que é a segunda norma técnica, e isto até foi a quando do nosso primeiro mandato, do Conselho Técnico de Auditoria, que existem normativos já para os relatórios de auditoria. Neste momento estão fora do site, que eu também já pedi para verem, nomeadamente ao Conselho Diretivo, porque é que eles foram retirados, porque devem constar o modelo do relatório, para que todos os peritos também sigam esse modelo. E isto, qual é que é o meu alerta? É que uma das grandes práticas que deve ser efetuada é os peritos devem guiar-se pelos cursos de atualização que lhes dão estas tais luzes, mas quando têm dúvidas, estudem um pouco, vão às normas internacionais que já estão traduzidas para português, vejam qual é o tema, qual é a dúvida que existe, se é sobre a metodologia, estão lá diversas fases, desde a fase da primeira parte da abordagem, da identificação dos riscos, de como é que deve-se tratar a parte das amostras, o que é que seja, para poder-se utilizar. E essa é a minha recomendação, Cristina.
Bem, Jorge, uma boa recomendação. Afinal, quem não sabia desta informação está cá a ouvir em primeira mão. Há modelos de relatório da auditoria no site e sempre podem consultar. Quem é auditor e não tem a vida prática, está curioso, quer começar a perceber determinados pontos importantes em ser desta profissão, pode então sempre consultar. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 183 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Jorge Catulo, ele que é o presidente do Conselho Técnico da Auditoria da OCPCA. Uma conversa tranquila, simpática, que é para podermos perceber o que é isso do Conselho Técnico da Auditoria na OCPCA, o que é que este Conselho faz, o que é que tem em carteira. Vamos ter um Conselho Técnico da Auditoria a movimentar todos os auditores em sede de formações e não só. Parece que sim, o Dr. Jorge Catulo já esteve aqui a dizer muita coisa muito importante. É um momento de intervalo, voltamos já em segundinhos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAI está agora mais perto de si, mais perto do futuro, à distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAI, uma academia de vida. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Caro ouvinte, é a edição 183 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Jorge Catulo, que é o presidente do Conselho Técnico da Auditoria da OCPCA. Jorge, o que precisa ser feito para melhorar a auditoria no país? Fala-se que as empresas de auditoria nacionais não são capazes e conta-se nos dedos as que assinam contas regularmente. Afinal, o que precisa ser feito para que as empresas e profissionais de auditoria angolanos tenham maior destaque? Cristina, muito boa pergunta. Eu, relativamente a isso, efetivamente, já existem muitos auditores em Angola e já se fazem boas auditorias. Assim como também tenho consciência que há muitas pessoas que fazem auditorias e não executam de forma correta a metodologia e, com base nisso, podem também vir a ser identificados erros e não só. E a maior proteção que pode haver para um profissional deste setor e desta profissão, portanto, como auditor, que é seguir a metodologia, porque essa é a sua maior defesa. Esta é uma profissão de grande responsabilidade. Embora muitas vezes acusem os auditores, e sempre que existe um problema de qualquer empresa possa-se acusar os auditores de tudo e que foi por culpa dele, muitas vezes não é assim. Fraude muito elevada pode não ter sido e pode ser muito sofisticada, mas há muitos casos também em que efetivamente pode haver alguma displicência por parte dos profissionais da auditoria. Um perito contabilista e um auditor, no caso de haver algum problema com alguma empresa, de alguma fraude, de alguma falência, e vir a existir alguma investigação e serem solicitados os próprios papéis de trabalho, aquilo que se pode ver é a primeira coisa, um auditor tem que ter papéis de trabalho para suportar aquilo que foi a emissão do seu relatório. Porque se não o tiver, esse é o primeiro ponto, é que emitiu um relatório e que não está suportado em nada e como tal vai estar em apuros, porque é uma pessoa que é responsável e que não fez o seu papel e que emitiu um relatório, e se emitiu um relatório totalmente limpo, dizer que estava tudo bem, quando não tem
qualquer documentação de suporte é um problema grave. O segundo ponto é, tendo esses papéis, mas não deixando evidências que efetuou o seu trabalho de acordo com a metodologia daquilo que eu falava há pouco, poderá também vir a ter algum problema por poder vir também a ser acusado de que não fez o trabalho de acordo com aquilo que é as suas normas. Daí, aquilo que é o meu conselho para todos, e porque as pessoas têm vindo cada vez mais a existirem averiguações quando surgem um conjunto de alguns problemas e pedidos de responsabilidades que podem abranger não apenas o Conselho de Administração das empresas, os contabilistas, mas pode chegar também ao próprio perito, é importante que as pessoas comecem a ter essa responsabilidade, porque essa também é a sua maior defesa. Porque muitas vezes, e desde que o perito faça o seu trabalho, e se existir uma fraude através de um esquema qualquer e que nunca poderia ter sido detectado por um auditor, porque há muitas situações que são efetuadas, porque um auditor, quando faz o trabalho, tem que fazer sempre um diagnóstico para a identificação de fraude, mas o objetivo do trabalho não é para identificar a fraude. E daí pode ocorrer, mas desde que ele faça o seu trabalho bem feito e deixe documentado que fez, as devidas diligências nesse sentido, está protegido. Se não fizer, tem um problema. Esse é o primeiro conceito. E aquilo que eu penso que deveria existir, em primeiro lugar, é a tal consciência da parte de todos os peritos relativamente a estas responsabilidades que tem que se ter quando se está a assinar um papel, que exista estudo, que existam também as questões e quando tiverem dúvidas sobre as questões, e que existe muito espaço em Angola para todos os peritos. E é uma das profissões que pode desenvolver muito, porque existe um potencial muito grande e de uma série de empresas que não deverão ter e que deveriam ter peritos contabilistas adequados e que não os têm. Portanto, há um espaço bastante grande nesta profissão e para as pessoas crescerem e, nomeadamente, de angolanos. Muito bem. As Big Four estão no país há anos e são indispensáveis para o desenvolvimento da auditoria em Angola. Não é à toa que o IGAP, para prolongar o prazo de entrega das contas das empresas públicas, justificou que com a pandemia as empresas internacionais de auditoria estão a prestar estes serviços que prestavam presencialmente de forma remota. Mas qual a relação delas com a OCPCA e que tem ou vai ser feito para estreitar os laços entre a Ordem e estas empresas? Cristina, eu em primeiro ponto, e eu embora faça parte de uma daquelas que possam dizer que é uma das maiores empresas de auditoria, não gosto muito daquele chavão que às vezes é um chavão depreciativo de falar de Big Four, porque parece que há aqui um complô, um monopólio destas 4 empresas para fazer quase tudo e para não deixarem mais ninguém entrar. Fala-se muito nisso aqui, sim, muitos convidados que vêm ao Contas na Hora falam muito nisso. Eu deixo-me dizer, Cristina, em primeiro lugar, e tal como disse anteriormente, há muito lugar e há já várias empresas que fazem auditoria e boa auditoria em Angola. E temos muitos bons auditores que não fazem parte destas 4 grandes empresas em Angola, de outras empresas internacionais. E com empresas locais e que há espaço para desenvolver. Aquilo que é necessário é termos efetivamente pessoas que possam ter a tal curiosidade, que gostem desta matéria, que estudem, para poderem desenvolver e alicerçados na tal metodologia que são as ISAs, as normas internacionais, que possam desenvolver o seu trabalho. Agora, efetivamente, e isto aconteceu em quase todos os países do mundo, sem dúvida, estas grandes empresas de auditoria, numa fase inicial, foram os motores iniciais e até para a criação e desenvolvimento de dar a conhecer, porque muitos dos profissionais deste setor e de auditoria e que não trabalhem também nestas grandes empresas, já por lá estagiaram, já por lá trabalharam. E são uma boa escola, são uma boa referência para as pessoas que possam vir a abrir e a criar outras empresas locais de auditoria, que há muito espaço, Cristina. Agora, sem dúvida que pelo potencial, pelo nível de recursos humanos que estas empresas têm, porque sei aquilo que nós podemos fazer e podemos ajudar também nesta fase de desenvolvimento, no estádio que está a profissão de auditoria em Angola, uma das coisas que importa saber que é dos setores mais competitivos, e quando se fala em monopólio, se há uma defesa da camisola, ao nível de auditoria as pessoas têm uma filosofia muito própria e existe uma acérrima defesa daquilo que é a camisola que nós vestimos.
e uma competitividade muito grande destas 4 empresas, e não só, porque acabam por não ser 4. Temos a BDO, temos a HY, temos a Mazars, temos a Crossover, temos muitas empresas que estão a começar em Angola a funcionar. E aquilo que deve existir, e neste caso até daquelas grandes empresas, eu digo-lhe uma coisa, Cristina, nós temos feito, e eu por acaso faço parte desse grupo, e tendo em vista aquilo que é o superior interesse da nossa profissão em Angola, tenho uma relação muito boa com aquilo que são os colegas das outras empresas grandes de auditoria, naquilo que são trabalhos e aquilo que possa servir para desenvolver a prática de auditoria em Angola, e nomeadamente em apoio ao CPCA. E é uma das coisas que nós o fazemos com alguma frequência, reunimos-nos, tentamos ver em que matérias é que podemos ajudar, e sempre que existe também algum pedido da própria CPCA para nós podermos dar apoios em termos de formação, em termos de alguma outra área, reunimos-nos e entre todos trabalhamos, dividimos tarefas e fazemos-lo porque estamos a fazer em prol daquilo e superior interesse que é a nossa profissão, sem olhar para qualquer interesse daquilo que seja da Deloitte, da EY, da KPMG ou da PwC ou de quem quer que seja. E também queremos alargá-lo, que é uma das coisas que eu pretendo fazer dentro daquilo que é o Conselho Técnico de Auditoria, que é juntar isto e alargar às outras firmas de auditoria que existam em Angola, nomeadamente locais e estrangeiras, para que entre todos, como há muito trabalho e precisamos de mão de obra, tentar dividir as nossas, um pouco daquilo que é o esforço que temos que ter para desenvolver esta profissão e entre todos ver o que é que podemos fazer com o esforço de cada um de nós, ajudar a desenvolver não só aquilo que é esta prática de auditoria, como também apoiar a CPCA naquilo que seja necessário. Daí, Cristina, aquilo que nós queremos é congregar efetivamente aquilo que seja toda a prática e todas as empresas de auditoria, sejam as grandes, sejam as mais pequenas. Neste momento eu tenho tido estas reuniões apenas com os grandes, até pelos recursos e pelas ligações históricas que temos vindo a ter e de apoio ao CPCA, e como disse, somos muito competitivos, mas neste campo largamos a nossa camisola e estamos juntos a apoiar a nossa profissão e ao CPCA. Jorge, olhando para os relatórios e contas das empresas públicas e outras, notamos muitas reservas, mas afinal o que está na origem destas reservas todas e o que pode e deve ser feito para remover estas reservas? Eu acho que a primeira coisa que deve ser efetuada, Cristina, e que parte de uma consciencialização, porque é mesmo assim, consciencialização da gestão e da gerência das diversas empresas e da consciencialização daquilo que é necessário para se apresentar um relatório limpo. E muitas vezes estas reservas significam problemas de controle interno nas empresas, que são as próprias empresas que inicialmente devem criar todos os mecanismos para ir melhorando o seu sistema de controle interno. Isto não é uma coisa que se faz num clicar de dedos, tem que haver esta cultura. Em primeiro lugar, tem que as pessoas perceber que ao nível da gestão de topo de uma empresa e passar isto para baixo, que uma empresa tem que ter um bom sistema de controle interno, porque um sistema de controle interno abrange tudo, desde a área operacional até à parte que se reflete como tal em toda a comunicação, até à parte de captura e de apresentação de informação contabilística. Outra coisa que é muito importante também, que é continuar-se a termos o desenvolvimento e a atualização dos contabilistas das empresas. Portanto, a junção disto tudo e haver o brio e o orgulho por parte de qualquer acionista, por parte de qualquer conselho de administração, em apresentar o seu relatório mais limpo, sem que com isto tenha que fazer pressão sobre o perito contabilista, que é muitas vezes assim que resolve. E o perito contabilista tem que ser também idóneo e tem que ser independente para nunca ceder a estas pressões, que permita que ela possa apresentar umas demonstrações financeiras bem efetuadas, com as divulgações adequadas e com o relatório de auditoria sem reservas. Portanto, as causas essenciais têm a ver com esta cultura de controle interno que tem que ser começado a ser desenvolvido em termos de cada uma das empresas. É impensável que uma empresa que esteja cotada numa bolsa de valores ou que tenha acionistas que não sejam apenas de uma só pessoa e que sejam entre vários, que possa ter um controle interno que não seja eficaz ou muitas reservas nas contas. Porque isto por si só já é dizer que aquilo que sai informação financeira, os resultados que ela está a apresentar
a situação patrimonial que ela está a apresentar está longe da realidade. E isto é um problema para o setor financeiro, que é quem empresta dinheiro, e depois não é por acaso que podemos ter problemas também de imparidades naquilo que é o setor financeiro, por créditos que são dados com uma má análise financeira da própria empresa, porque também o trabalho não foi bem efetuado, e não só, e dos próprios acionistas que muitas vezes julgam que têm uma determinada situação patrimonial, mas não a têm, porque as contas não representam a realidade. Pois é, aqui o Dr. Jorge chama a atenção, mencionou um ponto muito importante e estamos sempre a tocar nesta tecla. Não são só os auditores que precisam de estar atualizados, doutor, os contabilistas também. Nós temos contabilistas, pessoas a tratarem dos processos e procedimentos nos departamentos de contabilidade e não vão às formações, não estão atualizados e isso acaba por criar aqui um problema sério. Pois vêm as reservas dos auditores. Eu adoro contas auditadas, porque eu digo sempre, os auditores vêm dizer assim, então esses meses todos ao longo do ano a tratar da informação, vamos lá ver o que é que a senhora tem feito realmente, está a trabalhar ou está a ser turista neste departamento. E então ficamos muito apreensivas, queremos ter certeza que está tudo conforme, que não há problemas nenhum. Então quando não há reserva é um alívio tão bom, mas isso é fruto de muito trabalho. Ter contas sem reserva, não somos turistas na profissão, muito pelo contrário. Muito trabalho e correr atrás das formações sempre. E aqui o controle interno das empresas ainda é um drama, Jorge, ainda é um drama. É verdade, Cristina. Isto é um tema cultural e que deveria vir de cima, que é haver esta cultura de um controle interno eficaz, porque essa é a principal base de tudo para depois podermos ter umas demonstrações financeiras também transparentes, sem qualquer problema e bem efetuadas. Também requer competência das pessoas, que é primar-se pela competência. Jorge, recomendações que queira deixar aos jovens, aos estudantes, aos docentes, ao Estado, à ordem, para que cada vez mais se modernize a profissão da auditoria no país? Recomendações, por favor. A principal recomendação que dou também aos jovens e a todos os profissionais é que esta profissão é uma profissão muito importante. É uma profissão que merece e tem o respeito por parte de todos os agentes económicos. Um auditor não é um polícia, um auditor é alguém que tem que colaborar também com a empresa, porque pode apresentar recomendações, e que há um espaço muito grande para o desenvolvimento das pessoas neste setor. Digo também, e muitos dos jovens, embora eu gostasse que os jovens abraçassem esta profissão, para sempre, até porque muita falta de profissionais com maturidade em Angola neste setor, e nós precisamos de ter mais auditores séniores, precisamos de ter partners de auditoria, nomeadamente nas grandes empresas, que sejam angolanos, e temos muito pouco. Deixe-me contar-lhe uma história que antigamente, e em quase todos os outros países, e vou dar o exemplo até de Portugal, eu na altura, quando entrei para esta empresa, tinha acabado de subir a partner, o primeiro partner que não fosse estrangeiro. Neste momento não existem partners estrangeiros e o mesmo se quer em Angola, que a maior parte das empresas, das grandes empresas de auditoria, têm partners que são estrangeiros, porque não há ainda e não houve o desenvolvimento de pessoas em Angola, porque os jovens chegam a determinado ponto também são aliciados para ir para outras carreiras e se calhar por uma facilidade momentânea, porque os jovens neste momento são muito imediatistas e com muita pena, porque existe um espaço muito grande, até de uma forma em termos económicos, porque é uma forma que este setor até pelo respeito que tem, é um setor que é bastante aliciante em termos de remuneração. Daí o meu desafio para os jovens. Contudo, e para todos aqueles que não saibam bem se querem entrar, se não devem entrar, nunca se esqueçam de uma coisa, que é a auditoria, talvez, tão só para quem queira ir qualquer área de gestão, qualquer área de financeira de uma empresa, é talvez a melhor escola de aprendizagem que possa haver. Cria uma formatação e uma disciplina em termos das pessoas bastante grande, e um método, e dá também uma visão e bases financeiras e de controle interno bastante grandes a qualquer jovem e que podem ser muito úteis lá para a frente. E nunca esquecer uma coisa, que é, nós podemos dizer que trabalhamos para este e trabalhamos muito ou que fizemos isto, mas nunca podemos esquecer uma coisa, há uma coisa que vai ficar sempre connosco, que é a nossa competência e o conhecimento.
Essa é uma coisa que tudo aquilo que nós aprendermos e aquilo que nós formos tornando mais competentes fica sempre connosco. Daí o meu conselho, venham para este setor, venham trabalhar em auditoria, acreditem em vocês, acreditem nisto, porque esta profissão também tem muito para vos dar. Para a ordem é já uma ordem dos peritos contabilistas, que seja efetivamente célere naquilo que possa ser o desenvolvimento, nomeadamente desta parte dos conselhos técnicos e para emanar as normas, que possa divulgar com celeridade, e isso também vou tentar agir com alguma diligência junto do Conselho Diretivo. Em termos do Estado, e nomeadamente da parte da AGTE e da parte dos outros organismos, que escolham peritos contabilistas para a revisão das suas contas, que tenham certificados, que sejam certificados pelo CPCA. E também uma das coisas que eu pedi em termos da própria CPCA e de nós todos, e do próprio Estado, e que ajude bastante, que é pôr em marcha e aprovação o tal regulamento de controle de qualidade, que isto também vai permitir desenvolver e melhorar e criar uma qualidade bastante maior nesta atividade, e da parte do Estado também seja exigente com os próprios peritos. Muito bem, Jorge Catulo, eu acho que fizemos um programa interessante. Ter em estúdio o presidente do Conselho Técnico da Auditoria a este nível. Fazemos voto que continuem assim e que trabalhem deste Conselho, que é muito importante. Há muita gente ligada à auditoria que não está no ativo e volta meia pergunta, mas quando é que começam a administrar cursos para os auditores? Mas não há atualização para a auditoria? O que é que está-se a passar? Nós não fazemos nada, só se eu falar de formação para os contabilistas e para os contabilistas. Eu disse agora que o Dr. Jorge Catulo é o presidente do Conselho Técnico da Auditoria, eu acho que vão estar muito bem servidos. Sobre esse tema do curso de auditoria, deixe-me dizer que houve um desafio que foi posto pela doutora Rosa Cruz, que lançou, e também tive com o Dr. Alberto Seixas, que é também do Conselho Diretivo, e eu, Conselho Diretivo da OCPCA, que lançaram um desafio para ver em que é que podíamos ajudar, nomeadamente as empresas da auditoria, e vou, dentro daquilo que falei há pouco, também juntar todas as empresas e tentar ver o que é que nós podemos fazer para, entre todos, desenvolvermos um curso para a auditoria, para quem esteja interessado. Muito bem, doutor. Precisamos disso, sim, precisamos do curso para começarmos a formar os membros do CPCA, não só em contabilidade, mas também em auditoria, porque é mesmo muito, muito importante. Quando nós ouvimos falar da auditoria, é porque são as reservas que estão nos relatórios que saem de quando em vez no Jornal de Angola, e vamos lá porque, não sei se o Jorge Catulo sabe, há muitos contabilistas que estudam aqueles relatórios publicados no Jornal de Angola. Vão ao site do IGAP, lá vão vasculhar e criam debates, é muito, muito interessante. Já passou essa fase do fecho de contas, entre julho e agosto, conheço um grupo de profissionais que tão logo o IGAP publica as contas, vão para lá pesquisar alguns pontos, começam a analisar, e é motivo de debate nos grupos profissionais, e acho este exercício muito interessante. E eles são justos, olham para as reservas, depois a preocupação é como é que esse contabilista deixou passar isso? Não pode ser, tem que fazer alguma coisa, isto é muito grave, esta reserva é culpa do contabilista. Mas Cristina, há só uma forma sobre isso, e até para agir, e que deve ser numa forma inicial até didática. A única forma de se resolver este tema, e mais uma vez reforço que é muito importante, que é o regulamento do controle de qualidade, e depois começando a existir verificações com base neste tipo de situações, que deve ser implementado com cautela também, de uma forma inicial, forma didática, para as pessoas perceberem que isto tem consequências e que tipo de lacunas que tem, e sem dúvida que sem termos em prática o regulamento de controle de qualidade poderá ser mais difícil, e isto poderá ser dissuasor e que poderá melhorar em muito a qualidade dos trabalhos dos contabilistas e dos peritos contabilistas. O regulamento a ser emitido pela CPCA vai verter sobre estas duas áreas, sobre aquilo que é a atuação dos contabilistas e dos peritos contabilistas. E o controle de qualidade vai facilitar muito. Toda a gente vai estar preocupado em correr atrás porque não quer levar um cartão vermelho. E ainda bem, vou agradecer a sua presença aqui no Contas na Hora, nesta edição. O nosso muito, muito obrigado
por esta disponibilidade e contamos contar consigo em próximas edições. E fica aqui o compromisso, quando tiver então todas as condições criadas para que os auditores entrem em contato com vocês de forma regular, por favor, mandem para nós toda a informação, fazemos questão de divulgar para que chegue a todos e não temos reclamações. Cristina, muito obrigado e muito obrigado também pela oportunidade para podermos divulgar aquilo que estamos a fazer em termos de Conselho Técnico de Auditoria, as nossas preocupações, recomendações também para esta profissão e para os profissionais desta área. Muito bem, nós é que agradecemos e eu vou já combinar com o Joel. Joel, vamos seguir o Conselho Técnico de Auditoria. De 3 em 3 meses queremos aqui para ouvir o que está a acontecer no Conselho Técnico de Auditoria. Eu queria fazer outra coisa que é de forma rotativa também trazer outros colegas do Conselho Técnico para poder... Do Conselho Técnico, para lhes dar voz também, porque eles merecem também, como é óbvio. Muito bem. O próximo compromisso vem um membro do Conselho Técnico de Auditoria apresentar o que é que já foi feito, como é que as coisas estão a correr, estão a interagir com regularidade com os auditores, qual tem sido o feedback deles, as principais preocupações. Queremos mesmo seguir o Conselho Técnico de Auditoria, Dr. Jorge. Eu acho que precisa de mais vida, de mais força e acho que vamos fazer também esta força deste lado. Muito bem, Cristina, muito obrigado. Continuação de boa semana laboral. Obrigado, Cristina. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição 183 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá esteve Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.